Então, boa tarde a todos. Hoje, dia 21 de junho de 2021, segunda-feira, começando mais uma semana, né? Vocês já tiveram aula aí hoje. Tem mais um tanto de aula essa semana para vocês também. Semana boa, né? Já tá começando o friozinho, a gente tá entrando no inverno hoje. O tempo já tá bem mais ameno, um calorzão. Até o sol tá mais fraquinho. Para estudar fica melhor, né? A gente fica mais concentrado. Tem que aproveitar esse tempo aí para estudar direitinho. Por mais que a gente esteja trabalhando um pouquinho diferente, a gente ainda vai continuar se esforçando aí para dar o nosso melhor para chegar no melhor resultado também de aprendizado para vocês. Então, eu estava dando uma olhada aqui nos envios das atividades, inclusive tem até que entregar a correção para vocês da semana passada, e a gente viu que a maioria mandou, isso é muito bom, né? Vocês estão fazendo no prazo certo. A gente deu aí um prazo um pouquinho maior dessa última atividade. Normalmente depende muito do que vocês estão fazendo. Vocês vão perceber que algumas coisas que a gente faz, a gente vai utilizar sempre esses conhecimentos lá na frente também. Então, tem conteúdo novo que a gente vai trabalhar e sempre a gente vai estar trabalhando esses conceitos que vocês estudaram nessas semanas para trás. Então, tudo é uma escadinha, né, de conhecimento, a gente vai alcançando um degrau mais alto a cada dia. Eu espero que não fique difícil para vocês. É só questão de prática mesmo que vocês precisam ter para poder alcançar a excelência também no estudo aqui do PHP, né? Então, eu vou só pegar aqui o exercício rapidinho e vocês vão me falar aqui. O número 1 a gente já tinha feito, inclusive, aqui juntos. Qual desses aqui que vocês acharam que foi mais difícil? Deixa eu fazer a projeção aqui da tela para vocês, para ficar mais fácil, né? Jogar a telinha para cá. Ficar aqui no chat. Compartilhar a tela. Então, desse exercício aqui, qual que deu mais trabalho para vocês? Esse aqui eu tive que gastar um tempinho maior do que eu estava esperando. Qual que foi? Foi a número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual que deu mais trabalho para vocês aí? 4 e 5. 5. 5 também. A 5 está sendo unanimidade, então, né? Alessandro também 5. Eu vou pegar a mais trabalhosa, vamos dizer assim, né? Porque é só para ver alguns conceitos. A 5 aqui tem cálculos sequenciais e tem uma condicional também. Eu acredito que a gente consegue ver bastante coisa nela. A estrutura de repetição foi tranquila? 6, 7, 8? Deu para fazer tranquilamente? Como é que foi? Foi tranquilo, né? Que bom. E a 8 também deu para fazer a condição para pular o 1940 e 1944? Deu para fazer tranquilo? Foi? Então, beleza. Eu vou abrir aqui minha plataforma, Replit, e vou ver aqui
essa número 5, junto aqui com vocês. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, professor. Deixa eu abrir aqui, meu ambiente, clicar aqui para abrir um novo projeto, selecionar aqui PHP Web Server, e aqui eu vou jogar aqui, ó, loja tintas. A número 5 é a loja de tintas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Faça um script em PHP para uma loja de tintas. O programa deve pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada e considere que a pintura da tinta é de 1 litro para cada 12 metros quadrados e que a tinta vendida em latas de 18 litros que custam R$ 210 ou em galões de 4 litros que custam R$ 70. Informe ao usuário a quantidade de tinta a ser comprada e os respectivos preços em duas situações. Se o cliente comprar latas de 18 litros e se ele comprar galões de 4 litros. Observação importante. Sempre considere que as latas e galões devem ser comprados cheios, ou seja, não tem como comprar meia lata. Então, se a gente tiver lá, eu vou precisar de 2 latas e meia. Então, eu vou ter que pegar 3 latas, né? Porque não tem meia lata. Ao final do programa, você deve indicar se é mais vantajoso comprar latas de 18 litros ou galões de 4 litros, de acordo com o menor valor calculado. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver primeiro qual é a área que vai ser pintada, o tamanho dessa área. Depois, a gente vai fazer o cálculo da quantidade de latas de tintas que nós precisamos, de acordo com esse tamanho que vai ser pintado. E a partir do número de latas de tinta, a gente consegue calcular o valor que vai ser pago, justamente porque a gente tem um valor da lata de 18 e do galão de 4. Então, qual que é mais vantajoso, a gente vai descobrir com a condicional, né? Qual que a gente vai pagar menos um pouquinho. Certo? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa que vocês podem fazer, isso aqui não é obrigatório não, viu, gente? Mas vocês podem fazer um formuláriozinho para perguntar qual que vai ser o tamanho da área que vai ser pintada. Por que que não é obrigatório? Porque eu posso fazer a leitura através do método get, ou seja, através lá do URL do endereço, né? Então, o endereço da página. Né? Se eu quiser, eu posso fazer um formulário. De certa forma, é bem simples. Então, vou colocar aqui, ó, loja de tintas. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, né? É mais fácil de enxergar aí. A loja de tintas. E aqui eu vou criar um formulário para perguntar qual que vai ser o tamanho da área que a gente quer pintar. Então, eu vou colocar aqui form. E aqui a gente joga tamanho da área ser pintada. Isso em metros quadrados, viu? Metros quadrados. Vou colocar M2 aqui. No HTML tem uma forma da gente subir esse 2. Eu não tenho certeza não, mas eu vou testar aqui, ó. Eu acho que é isso aqui, ó, sup. Não estou lembrando disso aqui de cabeça, porque a gente quase que não usa aqui, mas acho que é isso. Daqui a pouco nós vamos ver se vai dar certo. Vamos colocar aqui input type text, né? Ou se eu quiser colocar number aqui também, pode ser número. Pode ser número. O nome desse campo eu vou colocar área, que é o tamanho da área, né? Vou colocar um botãozinho depois para enviar essa informação.
enviar. Deixa eu clicar aqui, executar, para ver se tá certinho. Só para, ó lá, ficou o 2 lá para cima, ó. Eu não tinha certeza se era isso não, mas eu lembrava que era alguma coisa assim. Tamanho da área a ser pintada, esse aqui em metros quadrados. A gente vai colocar o número aqui, né? E vai clicar no botãozinho enviar. Essa informação vai para uma outra página. Que página é essa? É a página que a gente vai criar agora, né? Então, eu vou clicar aqui em adicionar arquivo. Vou colocar aqui calcula.php. Então, como o nome desse arquivo é calcula.php, aqui quem vai receber essa página, né? Então, vai ser o calcula.php. Isso aqui vocês já sabem como é que funciona, né? Eu espero que já esteja bem comum para todos. É bom a gente fazer várias vezes justamente para lembrar. E aqui ainda assim eu vou usar o método get para fazer o envio dessas informações. Então, mesmo criando o formulário, eu vou usar o get para envio e esse tamanho vai ficar na barra de endereço lá do navegador, ok? Para aproveitar esse títulozinho aqui, eu vou copiar esse código HTML e vou clicar nesse arquivo que nós criamos, o calcula.php, e vou apagar essa parte do form, né? Só para aproveitar mesmo o cabeçalho aqui. Então, se eu executar isso aqui por enquanto, o que, que vai acontecer? Opa, atualiza aqui. Make sure you are importing. Engraçado. Deixa eu ver aqui. Já abri aqui de novo. Deu um errozinho aqui. Quer ver? Vou clicar aqui, ó, digitar um tamanho, colocar 100 e clicar aqui em enviar. Não apareceu nada, tá certo, né? A gente não fez nada aqui nessa página no Calcula, então, pelo menos a gente sabe que está funcionando. Tamanho da área a ser pintada, metros quadrados. A gente vai colocar o número aqui, clicar no botão enviar e ela vai receber essa página. Esse dado, né? Calcula.php vai receber esse número aqui, ó, que está na variável que a gente chama de área. Como que a gente pega esse valor? Então, quem fez a atividade viu aí que é muito tranquilo, né? Da gente trabalhar com isso. Vou criar uma variável, chamar de área, colocar aqui, ó, cifrão get e escrever área, que é o nome do campo do formulário aqui, ó. Então, se eu coloquei área aqui, eu vou colocar área aqui também. Então, aqui eu pelo menos já consigo receber o tamanho dessa área. Se eu quiser imprimir esse valor aqui agora, né, que eu acabei de receber, é algo muito simples também. Eu coloco assim, né, eixo, colocar o tamanho da área ser pintada, dois pontos. Aí a gente coloca M, que vai ser o tanto, né, em metros quadrados. Colocar aqui, ó, área. Isso aqui. Vê, ó, vou atualizar aqui, ó, colocar 500, clicar aqui em enviar. Ele mostra, ele tá dando um errozinho aqui. Onde que tá dando esse erro? E tá faltando o fechamento do PHP, ó. Aqui, ó. É interessante acontecer esses erros, né? Porque aí a gente fica ligado também, que isso aqui, se não tiver atenção, qualquer coisinha vai dar erro para vocês. Olha lá, agora apareceu lá, o tamanho da área a ser pintada é de 500 metros quadrados, certo? Então, a impressão já está mostrando aqui. Opa, legal. A gente está mostrando somente agora o tamanho da área que a gente quer pintar.
E para calcular, como é que vocês fizeram isso aqui? O raciocínio, se não me engano, eu já tinha mostrado para vocês na aula passada, só que lá era com galão de 18 litros apenas, né? Então, a gente não tinha um galão de 4, era um pouquinho diferente. Então, no caso aqui, a gente tem um detalhe adicional. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui no problema novamente e vou lembrar vocês como que a gente chegou naqueles valores lá. O que é importante a gente entender aqui, ó, que para cada 1 litro de tinta que eu tiver, para cada 1 litro de tinta, eu posso pintar 12 metros quadrados. Então, aqui, ó, 12 metros quadrados para cada litro de tinta. Então, se eu tiver uma lata de 18 litros, então 18 litros, eu vou pintar uma área de qual tamanho? Então, se 1 litro eu pintava uma área de 12 metros, com uma lata de 18, eu vou pintar o quê? 18 vezes 12, certo? Isso aqui dá 216 metros quadrados, ok? Captando aí, né, gente? Agora, um galão de 4 litros, ele pinta qual área? Então, se eu colocar aqui, ó, 4 litros, ele pinta 4 vezes 12 metros quadrados, que vai chegar a 48, né? 4 vezes 12, 48 metros quadrados. Beleza, gente? Isso aqui deu para entender, né? Todo mundo seguiu esse mesmo raciocínio? Foi ou não foi? Então, com a lata de 18, a gente pinta essa área. Então, coloca aqui 18 litros. E com galão de 4, a gente pinta a área de 48 litros. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, se eu tenho uma área lá de 500, né, vamos colocar aqui, ó, se minha área for de 500, minha área for de 500 metros quadrados, quantas latas de 18 litros que eu preciso? Eu vou pegar esses 500, vou dividir por 216. Aí eu vou precisar de 2,31 latas de 18 litros para pintar essa área de 500 metros quadrados. Ok? Agora, se eu tenho 500 metros quadrados para pintar, só que agora eu vou pintar com galões de 4 litros. Aí eu vou dividir por 48 metros quadrados, que é o que uma lata de 4 litros consegue pintar. Então, significa que eu vou precisar de 10,41 latas de 4 litros. Nesse caso aí seria 11, né? A gente tem que arredondar para cima. Então, o que que eu faço aqui? Para achar a quantidade de latas de tinta, a gente simplesmente, né, faz uma operaçãozinha, colocar aqui, ó, que quantidade de 18 litros vai ser igual ao quê? Vai ser a área dividido por 216. Aqui, ó, que é o tamanho em metros quadrados que uma lata de 18 litros consegue pintar. E a quantidade de latas de 4 litros vai ser o quê? Vai ser a área, só que dividido agora por 48, que é o tanto que uma lata de 4 litros consegue pintar. Vocês estão entendendo aí, né, gente? Se eu pegar assim, ó, colocar simplesmente, ó, eixo, quantidade de 18 e a quantidade de 4, o que isso aqui vai dar? Só para a gente ver o resultado, ó. Colocar um BR aqui, né, para quebrar a linha.
não ficar junto. Vou colocar um BR aqui também. Olha só. Coloca aqui, ó, 500 metros quadrados. Clicar aqui em enviar. Olha lá, o tamanho da área a ser pintada, 500 metros quadrados. Aí, 2,3148, um tanto de número, né? 10,41, um tanto de número aqui. Então, isso aqui foi a conta que eu fiz na calculadora, beleza? É a mesma conta que eu fiz na calculadora. Só que eu já vi, né, e tem observação aqui que fala assim, ó, que não existe comprar meia lata. Ou seja, se eu tiver, no caso, um quebradinho aqui, ó, igual a gente tem aqui 2,31, 10,41, eu preciso arredondar esse número para cima. O que vocês fizeram aí para poder arredondar esse número? Vocês usaram o quê? Eu tinha falado para vocês, não falei? O que eu podia fazer aqui? Só um minuto, professor, eu estou abrindo meu código para lembrar. Pode abrir aí. A gente usava uma funçãozinha, né? Que função era essa? É uma função que eu chamo aqui, ó, de sil. Ele vai pegar o número que sobrou aqui, ó, o número de resultado, e vai jogar o número superior logo acima. Então, olha o resultado aqui agora, como é que vai ficar diferente, ó. Vou atualizar. Vamos ver se não vai dar pau aqui, mas não dá não. 500, clicar em enviar. Ele apareceu aqui do mesmo jeito. Era aí que ele não atualizou. Não, vamos ver se agora vai. Engraçado. Ele não foi. E deveria ter ido. Deixa eu clicar em parar aqui e executar novamente. Vamos ver aqui, que às vezes ele não está atualizando o código. Isso pode acontecer aqui também. É o comando CIL. Muito bem. Sara já achou que foi o que a gente Professor, estava. eu usei o comando round, não funciona também não? Round. É. Espera aí que nós vamos olhar. Colocar aqui, ó, 500. Clicar em enviar. Sabe? Ele não foi. Ele não está atualizando aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Melhor, ele não está errado, não. Vou fechar ele aqui de novo. E executar aqui novamente. Aí, ó, ele tá pegando o código anterior. Ele não tinha atualizado mesmo, não. Às vezes acontece isso. Não salva, né? Mandar executar aqui. De novo. Clicar em parar. E executar aqui agora. Agora acho que vai. Quer ver? Clicar aqui em 500 e enviar. Agora sim, ó lá. O tamanho da área a ser pintada, 500 metros quadrados. 3, que é o número de latas de 18 litros, e 11, o número de latas de 48 litros. A função round, João Paulo, deixa eu ver ela aqui. Você colocou zero no final, né? O zero casos decimais. Talvez ela funcione sim. Deixa eu colocar aqui o zero e executar.
Funciona. Pode ser uma saída também. O bom é que a gente às vezes tem mais de uma opção, né? Aí depende o que fica melhor no momento. Essa CU funciona bem porque ela deixa o número inteiro, então a gente sabe que ele está bem arredondadinho. Mas deu certo aí, ótimo. Então, a gente tem aqui no resultado o número de latas de 18 e o número de latas com 4. Com isso, a gente consegue calcular quanto a gente gastaria para comprar essas latas e quanto a gente gastaria para comprar essas outras. Então, o valor aqui, como a gente calcula? Vou colocar aqui, ó, o valor 18 litros seria a quantidade de latas de 18 vezes o valor da lata, que é de R$ 210. Então, eu posso colocar 210 assim, de forma direta. E no caso aqui do valor de 4 litros, vai ser a quantidade de galões de 4 litros vezes R$ 70, que é o valor desse galão, certo? Então, a gente já consegue mostrar essas duas opções para o cliente. Ó, se ele comprar as latas de 18, ele vai pagar tanto. Se ele comprar os galões de 4, ele vai pagar tanto. Qual que é mais vantajoso? A gente faz uma comparação de acordo com o valor. Então, o segredo mais aqui era essa funçãozinha mesmo, né, para arredondar, né, o seal ou o round ali que João Paulo usou, e mostrar aqui, no caso, dentro do resultado, né, também. Se a gente quiser imprimir aqui, por exemplo, os valores, quer ver, ó, deixa colocar a impressão aqui, ó, só para a gente fazer uma comparação. Então, nesse exemplo aqui, 3 latas de 18 vão custar quanto? Vou colocar um pontinho aqui, tracinho, vai custar o valor aqui é o valor 18 litros. Vou colocar aqui, ó, latas 18 litros. E aqui, a gente imprime aqui mais embaixo, né? Coloca aqui, ó, galões 4 litros. A gente vai precisar dessa quantidade. E o valor em reais vai ser o valor 4 litros aqui. Então, se eu atualizar a página aqui, só para ver agora essa impressão, como é que vai ficar, ó. Colocar lá 500, mandar enviar. Se for latas de 18, são 3. Valor R$ 630. Se for galões de 4, são 11, que vai dar R$ 770. Então, como que a gente compara qual que é o melhor, né, para o computador mostrar para a gente? A gente pode colocar assim, ó, verificação simples, né? Se o valor de 18 litros for menor do que o valor de 4 litros, aí a gente pode mostrar a mensagem aqui, ó. É recomendado comprar as latas de 18 litros. Agora, se não, a gente coloca, é recomendado comprar os galões de 4 litros. Então, BRzinho aqui para não ficar junto e mostra o resultado lá. Aqui, ó. Tamanho 500, enviar. E recomendado comprar as latas de 18 litros, né? Até para o valor tá menor aqui, né? Tá bem
A gente consegue comparar aqui, olhando, né? Fica mais fácil. Se atualizar aqui, colocar um outro tamanho, colocar aqui, ó, 300 metros quadrados. Clicar lá em enviar, ó. 18 litros ainda compensa. Essa é a maioria das vezes. 120 metros quadrados. E vai dar o mesmo valor, ó. Recomendado comprar galões de 4 litros. Que pode ser de 18 também, né? O mesmo valor. Pode colocar aqui o igual lá, ó. Acho que se for pegar a lata de 18 é mais vantagem pelo volume, né? E normalmente o custo por unidade dela vai ser menor também. Coloco o igual aqui que fica mais certinho. A maioria das vezes vai cair para comprar de 18. Testando uns valores aqui, às vezes dá certo, quer ver, ó? Ó, aqui já deu, ó. 220 metros quadrados, deu 5 galões de 4 litros, que dá R$ 350. É recomendado comprar galões de 4 litros. Então, depende do tamanho da área para a gente saber qual seria a recomendação aqui de compra. Logicamente que se a gente for fazer um probleminha desse para resolver na realidade, você tem que mesclar as latas de 18 e a de 4, né? Na verdade, é 3.600. Eu coloquei 4 aqui para simplificar. Mas teria que fazer uma mesclagem aqui. Vira aí que não é tão difícil, gente. Não é difícil não, né? Ou é muito difícil? A gente usou escritura sequencial, né, que são operações básicas, recebeu a variável, fez o cálculozinho aqui para achar a quantidade de tinta, de latas de tinta, fez o cálculo para achar o valor que vai ser pago, aí depois fez a impressão desses valores que foram calculados, fez uma comparação, deu o resultado final, ok. Né, se vocês quiserem, vocês podem colocar o CSSzinho lá para formatar e beleza, certo? Então, é mais ou menos nesse sentido aí, ok? Vamos ver aqui, ó, rapidamente, um exercício aqui de escultura de repetição, que é o que a gente vai trabalhar em um outro conceito aqui, que a gente chama de listas também. Igual essa 6 aqui, ela é muito simples, né? Essas 6 aqui, ela tá só falando assim, ó, cria um script em PHP que gera a sequência de 1 a 20. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar uma estrutura for, que é uma estrutura que eu tenho uma sequência definida, que eu falo, ó, começo de 1 até 20. Ou eu posso usar a estrutura while, que também é uma estrutura de repetição bem tranquila, né? As duas têm suas características, né? Em PHP a gente escreve de uma maneira diferente, mas não é nada complicado também não. Então, deixa eu ver aqui como é que gera essa sequência, as duas, né? Gerando a sequência de 1 a 20, e depois a gente passa para o conteúdo novo aqui. Olha só, criar aqui um novo projeto, PHP Web Server, vou colocar aqui, ó, repetição. A gente lembrar como é que faz isso aqui, né? Por mais que a gente já tenha feito isso aqui em aula também, é bom lembrar. Então, como que eu gero a sequência de 1 a 20? Então, colocar aqui, ó, sequência 1 a 20. Como é que eu gero isso aqui? Através de uma escultura de repetição, como eu falei. Eu vou fazer das duas maneiras aqui, que a gente pode utilizar, certo? Então, uma maneira aqui, ó, seria a que a gente chama também de estrutura de condição
estrutura de repetição para. O for, né? Vamos lá, como que a gente faz isso aqui? O for a gente coloca na execução for, coloca um cifrão. Depois o nome. Daniel, Oi. nesse caso, o while também funcionaria? O while também funciona, Marcelo. Só a escrita é um pouquinho diferente, mas o resultado pode ser o mesmo, né? Funciona assim. Eu vou usar uma variávelzinha para que a gente chama de variável de controle, que vai gerar essa sequência para a gente de 1 a 20. Então, vou chamar ela de I, posso chamar de X, de A, de B, posso colocar a letra que eu quiser. Colocar o I aqui, que é muito comum. E eu falo assim, ó, esse I vai começar com 1. Então, I é igual a 1. Então, vai ser o primeiro valor da nossa escultura. Essa escultura de repetição vai repetir enquanto esse I for menor ou igual a 20. Já que a gente vai de 1 a 20, então a gente coloca aqui, ó, o I começa com 1 e ele continua repetindo enquanto ele for menor ou igual a 20. E qual que vai ser o incremento dele? Vai ser de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, 4 em 4? Aí a gente coloca aqui. Se for de 1 em 1, que é o mais comum, a gente coloca assim, I mais mais. Esse mais mais aí indica que a gente vai pegar o número que eu tenho, igual ele começa com I valendo 1, depois ele passa para 2, depois ele passa para 3, e só vai somando até chegar nos 20, que é o tanto que a gente determinou aqui, ó. Então, aqui vai repetir 20 vezes o que eu tiver dentro dessa escultura, dessas chaves. Então, o que eu quero fazer? Só gerar a sequência do número, então eu dou um eixo e coloco o nome da variável, né, o i, e para os números não ficarem juntos, a gente pode colocar uma outra excursão aqui, que é o br, quebrar a linha. Então, quando eu executo isso aqui, ó, ele vai gerar essa sequência bonitinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar no 20 e vai parar. Na verdade, quando ele chega no 20, ele não para. Ele vai somar para 21. Aí, quando o i valer 21, aí ele sai. Aí ele para a partir do 21. Né? Então, enquanto ele estiver valendo 20, ele está executando. E quando ele chegou a 21, ele salta para a próxima linha aqui, abaixo da estrutura de repetição. Como não tem nada, ele termina. Então, esse comandinho aqui, ele faz exatamente aquele comando que vocês aprenderam lá no algoritmo. Para ir de 1 até 20, faça. E coloca aquela estrutura toda lá e ele vai repetindo aquele negócio. Então, o for a gente faz desse jeito. Ah, mas eu quero fazer essa mesma sequência usando o while, né? Igual o Marcelo falou ali. Eu posso fazer? Posso. Eu vou até executar ela aqui agora, ó. Fazer com outra letra para não confundir. Mas se eu quisesse, eu podia fazer com a mesma, viu? Vou colocar assim, ó. X, variável x, recebe 1. Então, eu vou fazer a mesma sequência de 1 a 20, só que com a escultura diferente. X recebe 1. Aí, o while é uma condição que a gente chama assim, enquanto, né? Que é muito parecido com o que nós fizemos ali agora. Enquanto x for menor ou igual a 20, a gente vai fazer o que está dentro da escultura de repetição. Ok? O que a gente vai fazer? Eu vou imprimir o x, o valor de x. Vou imprimir a quebra para poder jogar para a linha de baixo. E uma coisa que é muito importante para eu fazer essa estrutura funcionar é o valor de x aumentar mais 1. Então, x recebe x mais 1 ou x mais mais, né? Que é igual esse negócio aqui, ó. Por que eu tenho que colocar esse incremento aqui agora? Porque essa estrutura de repetição while, ele não tem esse incremento automático.
né? O incremento que a gente jogou aqui, ele executa automaticamente. Agora, esse aqui é diferente. Se eu falo que x é igual a 1 e entro no escultura de repetição enquanto x for menor ou igual a 1, se eu não altero o valor de x, ele vai continuar rodando esse código aqui eternamente, que é o que a gente chama de loop infinito. Ele não sai da estrutura de repetição, justamente porque o x ele sempre vai valer 1 e vai permanecer dentro dessa estrutura. Então, no caso, o x tendo valores aumentados a cada repetição, a gente vai chegar a um momento que o x vai valer 21 e ele vai parar. Ele vai sair dessa condição aqui. Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, a gente faz. Quando se torna falso, a gente para. Então, vou executar aqui, ó. Vai ter duas sequências. A primeira sequência é desse for, que é essa sequência aqui, ó, até o primeiro 20. Aí vem o tracinho e começa a segunda sequência, que termina aqui, ó. Você vê que eles fazem exatamente a mesma coisa. Deixa eu até colocar um BR aqui também, para não ficar esse um colado depois dos tracinhos, quer ver? Olha lá, ó. Tracinho, pulou, a gente chama essa sequência aqui embaixo, beleza? Então, assim, a gente tem essas estruturas muito parecidas, inclusive, mas que geram o mesmo resultado. Se eu for usar uma ou se eu for usar outra, não tem importância. O negócio era só gerar a sequência que vocês precisavam aqui. No caso da número 7, a gente precisava fazer a soma da sequência, também não tem segredo nenhum. Aqui, se eu quiser fazer a soma de 0 a 99, por exemplo, eu simplesmente coloco uma variável aqui para somar, ó, soma igual a 0, e eu falo que eu vou começar 999, né? Eu começo de 0 e vou até 999. Aí posso mostrar aqui a numeração, se eu quiser, né? Se eu não quiser também não preciso. Mas o importante aqui, ó, é que essa soma receba a soma inicial, né? A primeira execução vai ser 0, mais o i, que é o valor que vai se alterar, que ele vai começar com 0, com 1, com 2, com 3, com 4. No final, a gente vai ter o resultado da soma. Então, coloca aqui, ó, soma, 2 pontos, pontinho, soma. A gente vai saber quanto que é aqui, ó. Ó lá, ó. Deu um errozinho aqui, tá faltando ponto e vírgula aqui, ó. Isso acontece. Presta atenção, né? Vou executar lá, 0. A sequência aqui, essa primeira agora tá um pouco diferente, né? Porque a gente mudou aqui os números. Ele começa do 0 e vai até 999, ó. A gente for ver, pega essa sequência toda, ó. Se fosse fazer isso na mão, imagina o trabalho que ia dar. Impossível, né? Agora o computador faz isso fácil. Chegou 999, ele para. Aí ele mostra aqui, ó, a soma é quanto? 499.500. É o resultado da soma. 499.500. Vou colocar um BR aqui. Fica mais bonitinho. Olha lá, ó. 499.500. E a sequência de 1 a 20 que a gente tinha feito com o while aqui embaixo, né? Então, essa aqui também poderia ser feito com while? Também poderia fazer com while. O único detalhe que a gente precisava era dessa variável aqui, que a gente chama de acumulador também, que serve para somar os valores dessa sequência, né? Então, a cada repetição a gente vai acumulando, acumulando, terminou a estrutura de repetição, a gente consegue mostrar o resultado bonitinho. Que eu espero que todo mundo tenha chegado nesse resultado aqui, dos 499.500, que isso aqui tem que bater igual também, né? Então, se somou direitinho, não tem como fazer diferente. E esse outro aqui,
era meio com uma condição, né? Não sei o que vocês fizeram diretamente, mas para gerar essa sequência, deixa eu fazer ela rapidinho aqui. A gente usa, né, pode ser o for também, vou colocar aqui um outro for, ó, uma variável y. Aqui no caso ele mostra a sequência dos anos que aconteceram os Jogos Olímpicos, começou a partir do ano de 1896 e foi até 2016, que foi o último ano. A gente não teve 2020, né? Então, no caso aqui, ó, eu coloco o y, que é o valor inicial, 1896, aí o y ele vai repetir enquanto for menor ou igual a 2016, né? Agora, se vocês quiserem colocar 2020, tem que tirar o igual, para a gente não pegar o 2020. E aqui, ó, o segredo do negócio, para facilitar, é que quando a gente fosse pular os números, em vez de pular um a um, a gente ia pular de 4 em 4. Como que eu faria isso? Ó? Colocava y é igual a y mais 4. Não sei se vocês chegaram a fazer isso aí. Nós vamos conferir aqui, ó. Então, aqui, ó, ele pegava e gerava sequência pra gente, quer ver, ó? Legal? Eixo Y, o eixo BR aqui, para quebrar a linha. Esse negócio não ficar junto, ó, para ficar separado. Deixa eu jogar essas instruções aqui, pra gente separar. Olha só, atualizar, ó. Olha lá, ó, 1896 pula para 1900, pula para 1904, pula para 1908 e por aí vai fazendo a sequência aqui até chegar 2016. Ele não chega a 2020, né? Porque ele tá com um valor menor, ou seja, enquanto o y for menor do que 2020, ele vai fazer os números nessa sequência aqui pulando de 4 em 4, ok? Aí tem um detalhezinho que a gente resolve aqui também de forma bem rápida, que tem assim, ó, os jogos não foram realizados entre 1940 e 1944, porque teve a Segunda Guerra Mundial. 1940 e 44, que são esses dois números aqui. Então, eles têm que sumir aqui. O que a gente pode fazer? Faz uma condicional, certo? Pode fazer uma condicional. No caso aqui, eu posso usar um comando que chama continue, posso usar outras formas também. Tem as 3 formas de resolver esse negócio aqui, da gente tirar a execução desses números, quer ver? Eu vou mostrar uma só, né? Acaba que eu estou corrigindo a parte maior do exercício para vocês aqui. Então, eu verifico assim, ó, se o y for igual a 1940, ou, né, esse OR aí, ou o y for igual a 1944, então, se for 1940 ou 1944, a gente vai dar esse comando aqui, ó, continue. Aqui esse comando aqui, ele vai pular a impressão aqui desse eixo Y e esse eixo BR aqui também. Então, ele vai ignorar esse número 1940 e 44. Então, continue. Ele passa para a próxima laço de repetição. Quando ele chegar no número que é diferente desses, aí ele executa. Quer ver? Ó? Atualizar aqui, a sequência já mudou. Ó. 1936 e pulou aqui para 1948. Então a gente pulou 1940 e 44, voltou para 1948 e foi dando a sequência aqui, né? Certo? Não sei o que vocês arrumaram aí no de vocês, né? Eu vou olhar, inclusive. Mas
poderia ser feito desse jeito. Uma das resoluções seriam essa. Não fica bem mais fácil, gente? Então, aqui é resolução dessas de cá. Tranquilo ou não? Quando faz aqui fica fácil, né? Esse chat tá parado aqui, ou vocês não estão respondendo nada mesmo? Travou aí a tela de vocês? Deu para captar? Deu, né? Tranquilo, professor, tranquilo. Beleza. Às vezes, Lucas, se o seu estiver gerando a sequência certinha, né? Não sei se foi isso aí, mas se estiver gerando a sequência, beleza. Você pode tocar em frente. Tem outra forma de resolver. O importante é gerar a sequência certinha dentro dessa estrutura de repetição, que é o que vocês tinham que fazer. O meu acompanha a sequência certinho e tal. Aí pulou os anos que não teve. Uhum. Aí eu coloquei lá no final com asterisco que não ocorreu pelo fato de isso ter acontecido. Coloquei no eixo. Entendi. Você fez uma observação. Isso. Não colocou na sequência, não. Entendi. Pode mandar de novo, se vocês quiserem. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ao conteúdo aqui de listas, né, que é um conteúdo importante aqui para a gente começar a trabalhar com banco de dados depois, que é o que a gente usa também dentro da programação web com muita frequência para poder fazer realmente aplicações que sejam úteis, né? Quando a gente faz um sistema web, uma aplicação web, ele sempre vai ter um foco mais dinâmico, então a gente tem esse uso de listas aí. Então, vamos entender aqui como é que funciona esse negócio. Vou criar um novo projeto, ficar mais fácil aqui para a gente chegar. Colocar listas ou vetores, também chamados de vetores. O pessoal mais antigo gosta de chamar de vetor, mas hoje o pessoal acostumou já a falar lista, que é o que o Python normalmente chama. Tem turma aí que gosta do Python? Quem que já usou o Python aí? Eu ainda não sei não, professor. Tô dando uma estudada nessa linguagem aí. É legal. É uma linguagem bacana. Então, vou colocar aqui, ó, listas, arrays ou vetores, né? Também chamados O Python é até mais simples que o PHP. E a gente tem programação web em Python, só que a programação web para o Python já é um pouquinho mais complexa. A gente usa o Python para script, é muito fácil. Agora, para web, já é um pouquinho mais complicado. Tem um detalhe adicional de router, né, de criar endereços específicos. Eu acho que não é legal de aprender a programação web com Python, não. Depois que você está no nível avançado, você já consegue pegar. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, o que são listas ou arrays e vetores, né? Vocês estudaram esse conteúdo em linguagem de programação sobre vetores ou listas ou arrays? Vocês ouviram esse nomezinho? Sim ou Array não? sim. Array sim. Legal. O que ele faz? Vocês lembram o que ele faz lá? Um vetor faz o quê? Basicamente, um vetor,
é uma variável que eu posso armazenar mais de um valor, certo? Então, de certa forma, é simples a gente lembrar isso, porque variável que armazena mais de um valor, beleza? Então, como é que eu faço um vetor aqui, ó? Eu coloco cifrão, escrevo aqui um conjunto igual frutas, é igual, aí eu escrevo aqui array, e dentro desse array eu escrevo os valores. Vou colocar aqui, ó, uva, vírgula, maçã, laranja. O senhor fez isso na aula de que o senhor mostrava a estrutura de repetição. Sim, sim, eu fiz lá, adiantei um pouquinho para vocês, mas eu não mostrei tudo que a gente pode fazer ainda. É bom que a gente vai lembrando algumas coisas lá. Professor, eu também dei uma olhada nessa questão de arrays numa plataforma da Google Hum, gratuita que ensina programação de uma maneira bem prática, com mini jogos, tipo, alguns mini desafios. Eu me lembrei agora. É bem interessante. isso. Os arrays, a gente começa a estudar o que a gente chama de estrutura de dados, que é a parte de armazenamento de informação dentro do computador. Então, aqui é a estrutura mais básica, que é o que a gente chama de array unidimensional, ou seja, ela tem uma dimensão somente, e tem os arrays multidimensionais, que eu posso ter mais de uma dimensão. Um banco de dados, por exemplo, ele tem várias dimensões. Normalmente a gente é, mostra duas dimensões do banco de dados. Então, aqui, ó, eu tenho um vetorzinho, que é um vetor que eu chamei de frutas, né, o nome dessa variável, que ela tem 4 valores. Eu armazenei 4 valores aqui, ok? Então, nesse caso, eu tenho, como eu falei, um vetor unidimensional. Por que que é um vetor unidimensional? Vou abrir o Word aqui para facilitar nossa explicação. Quando eu crio um vetor igual a esse aqui, é mais ou menos assim, ó. Se eu criasse uma tabela com uma linha e com várias colunas. Cada coluna é o valor diferente que eu estou armazenando. Então, se eu tenho lá a uva, ele vai ficar na primeira posição. Se eu tenho aqui a maçã, ele vai ficar na segunda. A laranja vai ficar na terceira. A pera vai ficar na quarta posição. E aí vai. Se eu tiver vários outros valores, eu vou adicionando outras colunas e vai seguindo. Por que uma dimensão que a gente chama? Porque cada quadrinho desse, ele tem um endereço. Então, aqui, ó, essa aqui é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, ele tem um espaço de identificação. Então, se eu quiser trocar esse valor aqui, por exemplo, ó, da laranja, colocar banana, como é que eu faço essa troca? Eu venho aqui, ó, e falo, ó, quero trocar a posição 2, o valor que está na posição 2. Pode falar, João Paulo. Se não me engano, a gente usa esse banco de dados, não é, professor? Mais ou menos. É bem parecido, pelo que eu me lembro aqui. Aí eu coloco aqui, ó, o nome da variável frutas. Eu quero trocar esse valor laranja para banana. Então, eu abro o colchetezinho, coloco 2, que é o endereço dessa célula aqui, ó, desse quadrinho. Então, frutas 2 vai receber agora banana. Banana, certo? Então, se eu imprimir isso aqui, agora eu não vou ter mais laranja nesse lugar. Então, eu apaguei aqui e coloquei banana. Quer ver, ó? Como que a gente pode imprimir vetores? Eu coloco print R, é um comando especial, né, o print R, e a gente joga aqui, ó, frutas. Mesma coisa, eu coloco aqui, ó, print R, frutas, e agora a gente vai ter
uma sequência um pouquinho diferente, ó. Executar, ó. Deixa eu colocar um BR aqui, né? Senão fica impossível da gente enxergar. Vou colocar mais de um. Executar novamente. Olha só. Então, o primeiro array, né, o primeiro vetor, ele tá assim, ó. Uva, maçã, laranja, pera. E o outro já tá uva, maçã, banana, pera. Vocês estão percebendo que ela aparece aqui, ó, com 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 e 3. Vocês estão vendo isso aqui, né? Que é exatamente isso aqui que eu tinha colocado na tabelinha, ó. 0, 1, 2, 3. Então, quando eu dou esse comando printr, eu imprimo o array junto com as chaves que eu tenho dentro desse array. A chave é o quê? É isso aqui. Qual é o valor dessa chave? É isso aqui, ó. Então, a gente tem uma chave, que é o número do índice, né, que é essa casinha aqui, e aqui é o valor. Então, a chave 0, valor uva. Chave 1, valor maçã. Chave 2, valor banana. Chave 3, valor pera. Então, é o resultado que a gente vê aqui. Se eu quero imprimir todos os valores que eu tenho dentro desse vetor, de uma maneira mais bonitinha, eu não posso usar esse comando aqui, printr, não, porque ele vai atrapalhar, vai ficar esse negócio feio aqui pra gente, ó. Array, não sei o quê. Então, não fica legal, né? Então, o que que a gente faz? Eu venho aqui, ó, e dou um comando lá que eu já tinha mostrado para vocês, né, que é da estrutura de repetição, é o for each. Então, for each, eu pego frutas, né, que é o nome da variável do array, e vou falar assim, ó, s f. Esse f aqui pode ser qualquer nome que eu quiser, né? Só para representar aqui o nome da variável que vai receber o valor de cada vez, né? Por quê? Se eu tenho essa sequência de frutas aqui, ó, esse F vai receber primeiro uva, depois recebe maçã, depois recebe banana, depois recebe pera. Ele recebe todos os valores que eu tenho dentro do meu vetor. Então, aqui, ó, se eu dou um eixo, o F, eixo F, e jogo para a linha de baixo, o que que vai acontecer? Eu vou ter que jogar um eixozinho aqui também, né? Senão vai ficar colado. Executar ele aqui. Atualizar, ó. Opa, deu um erro aqui porque ele falou que tá faltando um ponto e vírgula. Onde? Em algum lugar. Aqui, ó. Coloquei o ponto e vírgula dentro das aspas. Não presta atenção, dá isso, né? Olha lá, ó. Agora foi. Uva, maçã, banana, pera. Legal? Então, a gente está vendo aí que tem essa forma de varrer o vetor também. A gente tem lá os valores e vai imprimir isso na tela. Ah, mas esse vetor eu só vou usar para nome de cor, de fruta? Não. Né? Tem coisas que são muito importantes que a gente usa no dia a dia, até dentro da programação web, que é um exemplo que eu vou dar para vocês daqui a pouco. Deixa eu só visualizar um detalhe aqui, ó. Colocar aqui, ó, array sort PHP. A gente vê aqui que tem várias funções que eu posso usar dentro do array. Igual aqui, ó. Esse aqui são todas as funções que eu tenho, ó, dentro de um array. Tudo isso aqui, né? Algumas são mais simples, né? Que é algo que a gente usa com muita frequência. Igual, por exemplo, eu tenho essas frutas aqui, tá aparecendo primeiro a uva, depois aparece a maçã, depois a banana, depois a pera. Tá tudo desordenado. Então, se eu quiser ordenar isso aqui de uma maneira muito simples, então, ao invés, antes de imprimir isso aqui, ó, eu vou dar um comandozinho aqui, ó, que é o sort e o nome do vetor, frutas.
Vou executar de novo. Olha só como é que vai ficar aqui, ó. Banana, maçã, pera e uva. Agora a gente tem uma ordem alfabética dessas frutas. Porque a gente usou o comando sort. Ou seja, facilita muito também o uso de algumas funções, né, do dia a dia. Isso aqui é muito legal. Se a gente for imaginar um número, uma sequência de números aleatórios, a gente pode gerar uma sequência ordenada, se a gente precisar, simplesmente chegando lá, ó, sorte, acabou, já está tudo bonitinho, na forma crescente aqui, alfabética. E tem várias outras funções, né, contagem de valores e etc., né? Pode fazer um reverso, né, que seria mudar a, a ordem também que foi apresentada, e várias outras. Tudo isso aqui é função em PHP. Às vezes, quando você tem dúvida de uma coisa ou outra, o que é interessante? A gente fazer a verificação dessa documentação aqui do PHP. Né? Vou até mandar aqui para vocês. Esse manual do PHP aqui, ó, tem várias coisas que vocês podem pesquisar, né? Às vezes está dando um pau numa funçãozinha ou outra. Outro lugar que eu gosto muito de pesquisar função é aqui, ó. W3 Schools, a parte tutorial de PHP tem um tanto de coisa também, ó. Isso aqui aprende com força, até muito simples. Esses dois links aí para a gente estudar PHP, os exemplos aqui são excelentes. Beleza? Aí, essa função sort faz a ordenação para a gente. Né? Nós estamos vendo aqui o resultado. Ó. Beleza, mas esse é um tipo de array que a gente chama de array unidimensional, como eu falei, né? Porque ele tem uma única dimensão. E tem os arrays também, que são unidimensionais, mas é o que a gente chama de arrays associativos. Né? Como que esses arrays funcionam? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Os arrays associativos. Vou colocar assim, ó. Estados brasileiros, né? É igual a, colocar aqui array, e aqui, ponto e vírgula para fechar. E por que é um array associativo? Porque eu dou a chave desse array como um texto. Ao invés de ser 0, 1, 2, 3, eu posso passar assim, ó. Abro uma aspas, pode ser simples ou dupla, vou colocar assim, ó, MG. Coloco igual, sinalzinho do maior, e coloco assim, ó, MG é Minas Gerais. Depois vírgula. SP é o quê? São Paulo. RJ é Rio de Janeiro. S, vou colocar só o Sudeste aqui. É o quê? É Espírito Santo. E então, são 4 estados que nós temos aqui na região Sudeste. Beleza. É bem diferente do que esse outro aqui. Se a gente for olhar, mais ou menos, né? Aqui eu coloquei o valor, vírgula, e por aí vai. Aqui já é um pouquinho diferente. Porque eu tenho um valor, mas depois eu venho igual e um sinalzinho de maior. E fala assim, ó, Minas Gerais. Então, isso aqui a gente chama de array associativo, porque isso aqui é a chave, uma chave que ao invés de a gente dar um nome, um número de 0, 1, 2, 3, a gente está falando que é um nome, que é o quê? MG, SP,
RJ, ES, que a gente vai achar o nome do estado, certo? Então, isso aqui é como se fosse uma chave, ok? Então, beleza. Onde é que eu uso esse negócio aqui? Então, vão imaginar assim, ó, que eu vou colocar, o usuário vai colocar a sigla do estado. Vou colocar assim, ó, sigla. Eu vou usar o método get para receber esse valor, né? Sigla, receber isso aqui na barra de endereço, ó. Daqui a pouco eu vou colocar o valor aqui. Aí, eu posso imprimir o nome do estado a partir da sigla que ele informou, né? Porque eu tenho dentro desse vetor o armazenamento da chave e do valor. Ou seja, quer ver, ó? Vou colocar assim, ó. Se, esse aqui vai ser um pouco novo para vocês, viu? Se, mas é bem legal. Se e 7, sigla. O que significa essa função i7 aqui? Se eu coloquei alguma sigla, eu vou tentar verificar qual sigla que foi. Porque se eu não coloco esse i7, ele pode gerar erro quando eu não tenho sigla nenhuma. Quando eu executo esse scriptzinho e ele está sem sigla nenhuma, ele vai dar erro. Então, se eu coloco o i7 na frente, ele verifica, ó, tem alguma sigla que foi informada lá na barra de endereço? Tem. Então, ele vai fazer essas linhas aqui. Se eu não tiver, aí não tem importância. Ele simplesmente ignora o que está dentro dessa condição. Então, esse i7 significa se está setado, ou seja, se existe valor para essa variável sigla. Então, o que a gente faz? Eu vou verificar o seguinte. Aqui, ó, se quer ver, ó? Se estados, sigla, for diferente aqui em PHP eu posso usar exclamação igual ou assim, ó, diferente de vazio. Ou seja, se tiver algum valor, né? Se tiver algum valor, aí eu vou imprimir. Aqui, ó. Eixo. Você escolheu o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, do São Paulo. Quer ver, ó? Eu vou executar aqui, ó. Vamos ver o que vai aparecer. Não vai aparecer nada, né? Não aparece nada aqui. Por quê? Porque eu não coloquei a sigla, né? Então, vem aqui na barra de endereço, ó. Ficar aqui, ó. Tem que clicar aqui primeiro? Não. Vou abrir nova janela. Abrir nova janela. E na barra de endereço, eu vou colocar aqui, ó. Interrogação sigla é igual a MG. Pressionar Enter. Olha lá, você escolheu o estado de Minas Gerais. Aqui, ó. Vou aumentar aqui para vocês. Olha lá, ó. Sigla é igual a MG. Você escolheu o estado, tinha que ser D, né? Mas tudo bem. Depois eu corrijo lá. Você escolheu o estado de Minas Gerais. Aqui agora, ó,
RJ. Digitei lá, ó. Pressionar Enter. RJ, ele não apareceu nada. Por quê? Porque eu coloquei minúsculo, né? Se eu colocar maiúsculo aqui, será que ele vai? Olha só. Lá, ó. Você escolheu o estado do Rio de Janeiro. Vou colocar SP aqui agora, ó. Você escolheu o estado de São Paulo. Vou colocar um que não existe agora, ó. Vou colocar aqui Bahia, BA. E não vai mostrar nada, né? Pela condição que eu coloquei lá, ó. Não mostra nada. Ah, Maria, tem que fechar essa lupa aqui, que ele endoidou aqui a tela nossa todinha. Fecha a lupa aqui. Vamos. Aí, ó. Então, essa estrutura é uma estrutura de lista, só que é uma estrutura já um pouquinho mais complexa, né? Que a gente chama de array associativo, ou seja, chave, valor, chave, valor, chave, valor, chave, valor. E a gente não tem números aqui para representar. A gente tem é, é, a gente tem valores mesmo, né, em string. Quer ver? Se eu imprimir, você escolheu o estado de... Se eu imprimir aqui, ó, colocar aqui, ó, issue, dar um print R, e colocar estados. O que que vai acontecer? Vou atualizar a paginazinha aqui. Tá dando um erro. Tá falando que tá esperando. Coloquei o ponto e vírgula antes. Olha lá, ó. Ele fez a impressão agora do array um pouquinho diferente. Qual é a diferença que a gente percebe aqui? Que ao invés de a gente ter números igual esse aqui de cima, a gente tem letras, né? Então a formação dele aqui, ele fica um pouco diferente desse outro, porque aqui agora a gente tem uma estrutura associativa, né? Então, eu coloquei Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, MGSPRJ e ES. Né? Ao invés de ter números, a gente tem letras, né? Um conjunto de letras representando a chave. Beleza? Ok, aí se a gente for olhar assim, o que é chave, o que é valor, né? Para que a gente usa isso? Em vários momentos aqui pode ser usado. Inclusive, tem um campo de formulário que a gente usa muito esses tipos de arrays, né? Que eles são muito importantes. Quer ver, ó? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó. Form. Vou colocar aqui. Eixo form. Eixo form. E vou criar um campo aqui. Um campo que talvez vocês lembrem, talvez não, espero que lembrem. Chamar aqui, ó, select, é um tipo diferente, né? Select estado. Melhor, vou colocar a sigla, né? A gente aproveita lá aquele negócio que a gente tinha feito. Aquela impressão lá. Sigla. E eixo. Select. Ok? Select, vocês, não sei se vocês lembram, a caixinha de seleção. É, quando a gente clica, aparece aquelas opções. Como eu já tenho
as opções dentro desse vetor aqui, fica muito mais fácil eu varrer esse vetor e colocando as opções dentro dele, usando uma estrutura for, né, de repetição, um para, for each aqui, etc, né? Vocês vão ver que isso aqui é muito comum, né? Então, eu vou colocar as opções dentro desse select usando esse vetor aqui. Isso aqui realmente é muito comum dentro da programação, ó. Ele está em branco aqui por enquanto. Só que eu vou jogar essas opções aqui dentro, né? A chave e o valor de cada uma delas. Olha só. Eu vou colocar aqui a estrutura for, né? For each. Aí, um detalhezinho aqui, ó. A gente coloca o nome da variável que a gente vai rodar, vai ser estados, que é onde que eu armazenei essa estrutura, né, de chave, valor. E agora eu vou colocar assim, ó, as chave igual tracinho valor. Ó, que coisa bacana que vai acontecer aqui, ó. Então, cada opção do select, a gente tem que imprimir um option. Então, coloca assim, ó, issue option, o valor aqui fica meio esquisito, mas na verdade vai ser a chave. E a gente imprime aqui, ó, o valor que vai ser mostrado para o usuário, barra option, né? O que vai acontecer aqui, ó. A mágica que vai ter aqui agora. A chave aqui, eu vou colocar uma chavezinha aqui, para não ter problema na hora da impressão. E aqui também. Deixa eu executar, ó. O que vai acontecer? Meu campo vai ficar preenchido. Olha lá, ó, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Eu consigo selecionar aqui, ó. Tá vendo? Consigo selecionar aqui agora. Se eu tiver um botãozinho de submit, né, de envio, inclusive eu vou poder fazer a leitura e mostrar o resultado aqui, ó. Quer ver? Então, coloca aqui, ó. Input, type, submit, value, enviar. Ponto e vírgula, né? Vou executar aqui de novo, atualizar a página. Olha só o que vai acontecer. Olha lá, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, botãozinho de enviar aqui, ó. Quando eu selecionar aqui agora, ó, selecionar Rio de Janeiro, clicar aqui em enviar, olha o que vai acontecer, ó. Você escolheu o estado do Rio de Janeiro. Então, ele está respondendo a escolha que eu fiz lá, ó. São Paulo, clicar lá em enviar, ó. Você escolheu o estado de São Paulo. Você escolheu o estado, o Espírito Santo, ó. Minas Gerais, enviar. Você escolheu Minas Gerais. Então, vou abrir a páginazinha aqui, ó. Olha que legal que ficou. A gente vê a impressão dos dois vetores, né? Um tinha laranja, outro não tinha. Depois nós ordenamos ele, fizemos a impressão com for each. Depois eu fiz a impressão do array associativo dos estados. E depois eu fiz o uso do array associativo para a gente criar essa lista aqui, ó. Então a gente criou essa lista a partir do array associativo, que quando eu seleciono o estado que eu quero e clico aqui em enviar,
ele já adiciona para mim lá em cima, ó, sigla igual a RJ. Então, quando eu marco lá, ele já mostra, ó, você escolheu o estado do Rio de Janeiro, que era onde que eu tinha pedido para imprimir esse itemzinho lá, né? Se a gente for abrir o código-fonte aqui, ó, da página, né, que é o código HTML, mostra lá a sequência impressa, né? Olha só que interessante. Essa parte aqui onde que a gente fez lá, ó, dinamicamente, ó, select name, sigla, option value, MG, ou seja, o valor que vai ser enviado. O que que mostra lá no rótulos em Minas Gerais? Valor SP São Paulo. Ele está todo organizado, bonitinho aqui, um botãozinho enviar, e já quando a gente seleciona, já mostra o resultado para a gente lá, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é um uso, né? Mas isso aqui são várias outras coisas que a gente pode usar o array. A gente vai ver várias formas de uso do array, inclusive o array multidimensional, como eu falei, que são arrays que trabalham com várias dimensões. Aqui a gente está usando tanto no array unidimensional como associativo, é uma dimensão só, ou seja, só tem uma chave. Multidimensões, ele tem mais de uma chave. Então, quando a gente está trabalhando com bancos de dados, às vezes a gente chega em duas dimensões, né? Que é o mais comum que a gente trabalha. É isso aí. Beleza, gente? Tem alguma dúvida? Eu vou passar esse código para vocês, né? Esse código que eu vou enviar, que é algo novo aí para vocês. E vai ser um estudo diferente que a gente vai começar agora, principalmente para seguir a linha de uso do banco de dados também. Quando a gente está vendo, é mais tranquilo, né, Lucas? Depois o negócio vai ficando diferente. Mas é isso aí, ó. Vocês estão vendo que a flexibilidade que tem de trabalhar com PHP, né? O tanto de coisa que pode ser feita. Isso aqui foi só o básico mesmo, ó, que a gente viu. E esses links que eu mandei também, ó, são links muito interessantes para estudo. Beleza? Então, sem dúvida, no momento ninguém falou nada. Então, ótima semana para todos, né? Vamos praticar um pouquinho, né? Se vocês quiserem, mando mais atividade também. Se for o caso, a gente marca outro momento aí de estudo essa semana ainda, né? E dar continuidade aí nesse conteúdo, beleza? Abraço aí para vocês, tudo de bom. Falou, professor, boa tarde. Alô, João. Valeu.